Números, capítulo 27, versículos de 12 a 18, onde assim nos diz o texto sagrado: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Queridos irmãos, como todos vocês que aqui congregam sabem, mas talvez os que nos visitam não tenham conhecimento, nós estamos envolvidos em um projeto de grande importância, uma missão que o Senhor nos deu, que é o projeto de reunirmos os filhos de Deus que não têm congregado, mas que se identificam com esse ministério, o acompanhando pela internet, e que querem voltar a congregar numa igreja como esta, numa igreja bíblica, numa igreja realmente cristã, que leva a sério os ensinamentos de Cristo e que tem por missão formar verdadeiros discípulos de Cristo. Não discípulos meus ou de qualquer outro irmão aqui, mas discípulos de Cristo. E não é tão difícil assim nós reunirmos estes irmãos. O projeto trabalha do modo que vocês já sabem, recebendo e-mails de todas as partes do Brasil. Já recebemos e-mails de todos os estados brasileiros, não existe um único estado que não tenhamos recebido pelo menos um e-mail. Na verdade, quando é estado, são mais de um, mas de todas as capitais brasileiras também já recebemos pelo menos um e-mail. Mas como vocês sabem, nós aguardamos que cheguem no mínimo 10 e-mails de cada cidade, para que venhamos agendar a primeira reunião e reunir esses irmãos. E não é tão difícil assim reunir os irmãos, porém difícil é nós enfrentarmos o desafio de que irmãos que vêm de denominações completamente diferentes, porque nós encontramos irmãos que vêm, por exemplo, de igrejas neopentecostais, de igrejas pentecostais e de igrejas tradicionais, de igrejas históricas. E como reunir esses irmãos no mesmo culto? Muito bem, se o foco for o Senhor Jesus, os seus ensinamentos, e se houver sinceridade no coração de cada irmão, isto é possível. Porém, esse último ponto, a sinceridade no coração, é que é o ponto mais difícil. De modo que, amados, é importantíssimo, é crucial que para cada congregação nós tenhamos um irmão que venha a ser escolhido pelo próprio Deus para pastorear aquela congregação. Eu gostaria muito que irmãos daqui, deste arraial, que já estão conosco há muitos anos, que estão ouvindo a palavra de Deus, e a palavra vinda pela sã doutrina,
que para a glória de Deus pregamos, estivessem sendo enviados para estas cidades. Porém, sabemos que não é tão simples assim. A menos que estejam vocês dispostos a fazer o que minha esposa e eu fizemos há 20 anos atrás, de deixarmos tudo o que tínhamos no Rio de Janeiro para aceitarmos o desafio de sermos missionários na cidade do estado do Rio de Janeiro, que tem o maior número de igrejas evangélicas por metro quadrado. E talvez você diga, isso não é um campo missionário. Pois eu digo para você que o Senhor nos deu a maior de todas as missões, a mais difícil, a mais penosa, que é a de evangelizar os evangélicos desta cidade. Porque não demorou muito tempo para percebermos que aqui, assim como hoje está acontecendo em muitas cidades brasileiras e do mundo, não está mais se pregando o verdadeiro evangelho. Um evangelho que fale de renúncia, de arrependimento de pecados, de santificação, de vida eterna, que não pregue o viver pelo ter, mas o viver pelo ser, o ser uma nova criatura, transformados pelo poder do nosso Deus, por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Não demorou muito para percebermos isso. Então temos a certeza de que não somente São Gonçalo, irmãos, escutem com atenção, mas eu posso garantir para vocês, tendo em vista o que está acontecendo pelo projeto Quero Congregar, já são mais de 1000 e-mails num espaço de apenas um ano deste projeto. Desde que o projeto começou, mais de 1000 e-mails. Isto não é algo que me alegra, é algo que me preocupa, porque significa que o que está acontecendo em São Gonçalo, ou seja, a dificuldade de se encontrar igrejas que preguem o verdadeiro evangelho, igrejas realmente bíblicas, comprometidas com a palavra, o que está acontecendo aqui, também está acontecendo na maioria das cidades brasileiras, na maioria delas. Isto não me alegra, isso me preocupa, isso me entristece, isso me angustia. Porém, me angustia também nós formarmos congregações e num espaço de um período de pouco mais de um ano e 2 meses no máximo, foram 20 congregações formadas, irmãos, 20 congregações formadas num espaço de pouco mais de um ano, congregações por todo o Brasil. A mais longe de todas está lá em Fortaleza, para o norte e para o sul. A mais longe de todas, eu diria, está realmente em Porto Alegre. E Juí fica a noroeste, do Rio Grande do Sul, então está um pouco mais acima, embora seja bem mais distante da capital, lá no Rio Grande do Sul. Então, queridos irmãos, de Porto Alegre a Fortaleza, 20 congregações formadas para a glória de Deus. Isso é algo que me assusta. Por quê? Porque, amados, sabendo que para cada congregação nós precisamos de alguém para pastoreá-la, eu cometi decisões precipitadas e consagrei a pastor irmãos que não estavam preparados. Aprendi com os meus erros e estou sendo bem mais cauteloso agora, bem mais cauteloso. Não tenho tempo aqui de contar detalhes, realmente o horário não me permite. Culto de quarta-feira tem que ser uma pregação com menos de 1 hora. E o que eu quero apenas aqui dizer é que o meu clamor ao Senhor é exatamente o mesmo pedido que Moisés também fez a Deus, e que se encontra no versículo 16: ponha um homem sobre esta congregação.
Esta tem sido a minha oração ao Senhor, em relação a pelo menos 6 congregações que não tem sequer ainda um irmão consagrado a evangelista. É a minha oração pela congregação em Fortaleza. Ponha, Senhor, um homem sobre esta congregação. A oração pela congregação em Recife. Ponha um homem sobre esta congregação. A oração sobre a congregação que é a maior do Nordeste, de Salvador. Ponha um homem sobre esta congregação. É a nossa oração pela congregação de Porto Alegre. Ponha um homem sobre essa congregação. Sobre a congregação em Santa Maria, ponha um homem sobre essa congregação. A nossa oração sobre a congregação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ponha um homem sobre essa congregação. E eu sofro com isso, irmãos. Eu sofro toda vez que eu recebo dos irmãos das congregações notícias de que estão acontecendo problemas, que eu sei que se houvesse um homem de Deus ali para pastorear aquela congregação, não haveria esse problema, ou então ele seria resolvido com rapidez. E a minha oração tem sido: ponha um homem sobre esta congregação, sobre congregações que ainda não têm um pastor, mas têm evangelistas, que estão sendo treinados para o pastorado. E eu não posso me precipitar, irmãos. Eu não posso me precipitar. E eu sei que Deus não aceita, a palavra diz, Deus não aceita quem a si mesmo se recomenda. Então não adianta alguém dizer: pastor Alan, eu aqui, me envia lá. Não é assim. Não é assim. A menos que eu te procure e a tua resposta seja: eis-me aqui, pastor. Mas nós temos que esperar pelo chamado do Senhor, porque não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe. Vejam que interessante, Moisés havia passado 40 anos com aquele povo no deserto. Ele conhecia bem cada um deles, mas no momento em que o Senhor diz aqui no texto que lemos no início, que ele recolheria Moisés, então Moisés não se atreve a sugerir ao Senhor nenhum nome de ninguém que viesse ocupar o seu lugar, mas ele roga ao Senhor: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne. Por que Moisés orou assim? Ele quis dizer: ó Senhor, que conhece o interior do homem. Porque nós olhamos a carne, mas Deus sonda o espírito humano. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe quem você é. Ele nos conhece por dentro. E nós nos iludimos com o que está por fora. Às vezes aquela pessoa mais simpática, aquela pessoa mais bem-falante, talvez ela venha a ser no futuro uma pedra de tropeço. Mas aquela pessoa fechada, séria, como o missionário Jefferson, não é? Nosso amado missionário Jefferson, ele quase não sorri em foto nenhuma. A coisa mais difícil é ver ele sorrindo numa foto. Sério, mas homem de Deus, que tem dedicado sua vida a missões no Níger, na África, o país com o índice de desenvolvimento humano mais baixo do mundo. Pesquise lá, IDH de 2019. O de 2020 não saiu ainda, evidentemente, estamos no início do ano. Pesquise IDH 2019 e você verá o Níger lá no último lugar. O país com o índice de desenvolvimento humano mais pobre do mundo. E lá está esse homem de Deus, dando a sua vida pelo Senhor. E o Níger entrou na lista dos 20 países perseguidos da missão Portas Abertas. Os 20 países onde há maior perseguição aos cristãos, o Níger está entre eles também.
por causa da ameaça, do extremismo, de grupos como Boko Haram, etc. Eu nem posso falar essas palavras aqui, porque se for para a internet, está arriscado o vídeo ser bloqueado pelo YouTube. Não posso falar aqui nomes como esse que eu acabei de dizer. Mas é Deus quem escolhe, não é o homem que escolhe. O homem vê a aparência. Eu escolheria alguém simpático, ele escolheu o missionário Jefferson. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E lhe deu por esposa uma irmã simpaticíssima, que é a nossa irmã Nibele. Deus sabe o que faz. Amém, amados? E o pedido de Moisés tem sido a minha oração. Só que muitas vezes o Senhor escolhe pessoas que não querem atender o seu chamado. Escute isso com atenção. Muitas vezes, e eu desconfio que todas as vezes, Deus escolhe pessoas que não querem atender o chamado. Pelo menos eu garanto que na maioria das vezes é o que eu tenho visto acontecer. Deus escolhe pessoas que relutam em atender o chamado do Senhor, como aconteceu com o próprio Moisés. Não sei quantos perceberam. Se você puder, abra comigo em Êxodo capítulo 3. Não sei quantos perceberam, mas Moisés tentou se esquivar do chamado do Senhor por 5 vezes seguidas. Está em Êxodo capítulo 3, vou direto para o chamado do Senhor. Em Êxodo 3, versículo 10: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11 agora, Êxodo 3, versículo 11: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Essa foi a primeira argumentação. Quem sou eu? Quem sou eu para uma missão como essa? Sou um Zé Ninguém. Então, versículo 13, aí foi a segunda argumentação. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Essa foi a segunda desculpa. Eu nem sei o seu nome, o que eu vou dizer para eles? Eles não vão acreditar em mim. E então nós temos a terceira desculpa, no capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Então essa foi a terceira desculpa. Vamos para a quarta, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, ele estava procurando justificativas para não atender o chamado do Senhor. E finalmente a quinta desculpa, quando ele viu que não tinha saída, então Moisés disse, versículo 13, Êxodo 4, versículo 13: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Em outras palavras, não conta comigo não, não conta comigo não. E o que o texto diz? Versículo 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Pois eu pergunto a você, e se o Senhor lhe chamar? Pois eu posso lhe garantir que há entre nós, e há entre os que estão também ouvindo esta palavra pela internet, há irmãos que têm sido chamados pelo Senhor. E claramente o Espírito Santo falou ao meu coração, que estão sofrendo
porque a ira do Senhor já está se acendendo contra eles. Eu não sei que justificativa você tem dado para não atender o chamado do Senhor. Certamente Moisés tentou fugir de todas as formas, porque ele sabia muito bem como eram os israelitas. Ele sabia muito bem como era aquele povo de dura cerviz. Ele sabia muito bem as dificuldades que ele enfrentaria. Ele imaginava o tamanho do desafio que teria pela frente. Prova disso é que Moisés chegou a pedir que Deus lhe tirasse a vida, que Deus o recolhesse, que ele morresse, porque já não aguentava mais. Isso está em Números capítulo 11, se você quiser conferir comigo. Números capítulo 11, versículo 11. Números 11, 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Vocês perceberam bem o que Moisés está dizendo a Deus? O que Moisés está dizendo ao Senhor? Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Que oração dura, porém sincera. Você percebe a depressão na qual Moisés se encontrava aqui, irmãos? Ele não aguentava mais. Nós vemos nesse mesmo capítulo, no versículo de número 21, que eram pelo menos 600 mil homens que ele tinha que liderar. Então o Senhor teve misericórdia de Moisés e disse que ele escolhesse 70 homens dentre os anciãos de Israel, para que o mesmo Espírito Santo que havia em Moisés viesse sobre aqueles homens também, e eles o ajudassem a pastorear todo aquele povo. Queridos irmãos, pastores precisam de pastores. Eu sei que nós não temos 600 mil para pastorear, mas eu posso garantir a você que, como alertou Paulo a Timóteo, nesses últimos dias está sendo muito mais difícil do que no tempo de Moisés. Escrevendo a Timóteo, que era pastor, na segunda epístola, capítulo 3, Paulo começa dizendo que nos últimos dias veriam tempos trabalhosos. E é exatamente isso que nós estamos vendo, porque os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E se já era um pouco assim no tempo de Moisés, agora está muito pior, irmãos, muito pior. E por menor que seja uma congregação, ela precisa de um pastor. Nós vemos que Paulo e Barnabé passavam pelas cidades, pregando o evangelho e formando pequenas congregações, e não demoravam para eleger irmãos dentre aqueles de cada congregação que viessem pastoreá-los, os quais eram chamados de anciãos. Então, queridos irmãos, eu tenho orado para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara. Eu tenho orado porque os campos estão brancos para a ceifa. Há pessoas sedentas de Cristo,
do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Evangelho. Mas para onde vamos enviar essas pessoas? Queridos irmãos, São Gonçalo, este município é um campo missionário. E em São Gonçalo há mais de 1 milhão de habitantes só nesse município. É o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, depois da capital fluminense. Vocês acham realmente que basta uma congregação local em São Gonçalo para dar conta de um campo missionário tão grande como esse? Mas é preciso que você, que tem sentido arder o seu coração, se disponha a fazer a obra. E certa vez perguntaram para o missionário Jefferson, nunca vou esquecer. Certa vez perguntaram, eu creio que o evangelista Júlio estava aqui naquele dia. Lembra quando ele esteve na salinha? Creio que você nem congregava conosco ainda, mas você veio aqui vê-lo. Lembra disso? E perguntaram ao missionário Jefferson, como reconhecer alguém na igreja que tenha o chamado missionário? E a resposta dele foi: primeiramente, é aquele que está evangelizando no seu bairro. Quem não se interessa por evangelismo, me conte outra, também não se interessa por missões. Quem diz assim, eu quero ir lá para a congregação que está lá em Fortaleza, você quer passear em Fortaleza, se você não estiver envolvido com o evangelismo local. Você quer passear em Recife, Fortaleza, Salvador, Não, você não quer fazer missões, você quer fazer um passeio. Porque se realmente você se importa com almas, você se envolveria primeiramente com o evangelismo local da sua igreja. Essa é a verdade. Só que há alguns que o Senhor tem chamado para o evangelismo local, mas tem resistido. E eu quero abrir o leque aqui, irmãos. Há alguns que o Senhor tem chamado para visitação e tem resistido também. Há alguns que o Senhor tem chamado para abrir o seu lar e fazer um encontro nos lares semanalmente, mas tem resistido também. Há alguns que o Senhor tem chamado para ajudar no ministério infantil, mas tem resistido também. Eu quero alertar você que tem resistido ao ministério ao qual o Senhor tem lhe chamado. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões do Senhor. A palavra diz que o nosso Deus é amor, mas a mesma palavra também nos adverte que o nosso Deus se ira todos os dias. Todos os dias Ele se ira com alguém, que não seja comigo, que não seja com você. Ai de mim, se eu retroceder no projeto Quero Congregar. Eu já vivi o bastante na obra de Deus para saber que toda vez que eu penso em tirar a mão do arado, o espírito da morte me ronda bem de perto, até ao ponto de me levar à depressão. Ai de mim, se tirar a mão do arado. Agora é doloroso, não é fácil, e eu preciso de ajuda. Eu preciso de você aqui e de você lá. Eu preciso de quem Deus está chamando para se envolver no ministério local e quem Deus está chamando também para o campo missionário. Qual é o ministério ao qual Deus tem chamado você e você tem resistido? Talvez você esteja passando ventos na sua vida, porque o Senhor está chamando você numa direção e você está indo em outra direção. Lembre-se de Jonas. O Senhor o mandou pregar em Nínive e ele estava indo para Tarsis. E o que aconteceu? Uma terrível tempestade se levantou, e o navio no qual ele estava quase naufragou. E isso foi terrível. E o mais impressionante é que enquanto isso Jonas dormia.
Ele não estava nem aí, ele preferia morrer do que obedecer o chamado do Senhor, porque ele não amava aquele povo de Nínive, ele queria que aquele povo fosse destruído. Então ele não queria pregar o arrependimento para aquele povo, para que eles não tivessem chance alguma. Mas vejam que interessante, o Senhor usa quem Ele quer, até mesmo quem tem um duro coração. Se Ele escolheu, acabou, não tem jeito. Duro é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Se Ele te escolheu, não adianta. Vou te dar um conselho aqui: o quanto antes atenda ao chamado. Você conhece a história. Ele teve que ser engolido por um grande peixe. Ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, para que finalmente ele orasse, clamando a misericórdia do Senhor. E só depois ele cumpriu a missão que Deus lhe havia dado. Pois o Senhor queria ele, queria Jonas. Por quê? Precisamente porque Jonas iria pregar com ira. E era isso que Deus queria. Alguém que odiasse os ninivitas e pregasse para aquele povo com ira, porque só assim eles iriam dar ouvidos, e foi o que aconteceu. Deus escolheu Saulo de Tarso, e eu tenho certeza que o momento em que o aguilhão entrou no coração de Saulo foi quando Saulo consentiu no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Saulo estava lá, consentindo. Saulo era uma autoridade entre os judeus, e ele consentiu no apedrejamento de Estevão. E ele perseguia os cristãos, você sabe. Só que quando Saulo viu o modo como Estevão estava morrendo, com um sorriso nos lábios, olhando para o céu, as pedras voando em cima dele, não pense que eram pedrinhas, não, eram pedras grandes, as pedras rasgando a pele de Estevão, batendo em seu crânio, e Estevão sorrindo, olhando para o céu, dizendo: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus de pé à destra do Pai. Aleluia. E então Estevão ora: Senhor, não lhes impute este pecado. Uau! Estevão orou para que o Senhor perdoasse os seus inimigos. Estevão orou para que o Senhor tivesse misericórdia daqueles que o apedrejavam. Certamente isso ficou na memória de Paulo, que era chamado Saulo, no coração dele. Por isso foi que quando o Senhor apareceu para Saulo no caminho de Damasco, o Senhor disse: duro é recalcitrares contra os aguilhões. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E vocês sabem, Saulo ficou cego por 3 dias. Se não me falha a memória, 3 dias. Ficou cego, e sua visão só retornou quando Ananias, o desconhecido Ananias, vejam como Deus faz as coisas. Ele poderia ter mandado um apóstolo lá, mas mandou um irmão que nem sequer era um dos 7 diáconos. Mandou lá Ananias impor as mãos sobre a cabeça de Saulo, para que ele recobrasse a visão. E o Senhor revelou a Ananias a respeito de Saulo. Isso está em Atos 9,16. Eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele deve padecer pelo meu nome. Por que será que Jonas teve que padecer? Que Moisés teve que padecer? Que Paulo teve que padecer? Não seria porque eles 3 têm algo em comum? Não atenderam de pronto o chamado do Senhor, nenhum deles. Se Saulo tivesse atendido de pronto o chamado do Senhor, o Senhor não precisaria ter aparecido para ele no caminho de Damasco.
O Senhor já estava falando ao coração de Saulo, mas ele estava endurecendo o coração. Orgulho, soberba. Porque para atender o chamado do Senhor, temos que renunciar. Muitas vezes temos que renunciar a determinado trabalho, a determinado futuro com o qual sonhávamos, como tive que renunciar ao meu futuro como corretor de imóveis, na semana que eu ia estrear como corretor de imóveis, num grande empreendimento na Barra da Tijuca, eu recebi o convite para ser evangelista em São Gonçalo, e deixar tudo e vir para um ministério que precisava de um pregador do evangelho. E naquela semana eu tinha orado ao Senhor na laje da igreja onde eu congregava, em Pedra de Guaratiba, igreja do meu sogro. E eu havia orado: Senhor, aqui eu não estou dando muito fruto, eu não tenho muita oportunidade, Senhor. Se houver algum lugar onde esteja precisando de alguém para pregar a Tua palavra, eis-me aqui. Eu tinha feito essa oração. E o Senhor, como sempre, ouviu. Ele ouve as nossas orações. E ai de mim se dissesse não. Então eu tive que desagradar homens, porque o gerente da imobiliária é que tinha pago o meu curso para eu tirar o Cresce. Imagine, ele pagou do bolso dele, e eu não tinha como devolver a ele. E eu tive que olhar para aquele homem e pedir perdão e dizer: eu não vou trabalhar com o senhor, eu vou fazer a obra de Deus. E aonde você vai morar? Eu não sei. A princípio moramos na sala da escola dominical infantil, da escola infantil, dominical não, da sala da escolinha infantil. Pense na sala da escolinha aqui da igreja. Todo dia de terça, de quinta e domingo, e às vezes sábado também, quando tinha culto jovem. Terça, quinta, sábado e domingo. Tínhamos que tirar tudo que era nosso, colocar no canto, porque a salinha tinha que ser toda para as crianças. Terminava o culto, a gente colocava de novo o colchão, as roupas, que ficavam numa trouxa bem grande. Foi assim. E o Felipe tinha apenas 2 anos, 2 aninhos de idade. Agora, há pessoas que querem atender o chamado do Senhor e morar numa casa própria, mobiliada, com tudo do bom e do melhor, não querem sofrer nada por amor ao Senhor, por amor à obra de Deus. Pensam que é assim. O quanto você ama o Senhor? Essa é a questão. Se você ama o Senhor, Ele está te chamando para se envolver na sua obra. Ele não quer obreiros que não o amem, mas se você ama o Senhor, Ele está te chamando para a sua obra, para fazer alguma coisa. E quanto mais você demorar a atender o chamado do Senhor, mais duro será para você. E eu espero que Ele não desista de você. Eu espero que Ele não desista. Porque, queridos irmãos, eu sofri no início da minha chamada. Como vocês sabem, eu recebi o chamado do Senhor quando eu era recém-convertido, recém-batizado nas águas. Eu comecei a sentir o chamado do Senhor, e incomodado com aquilo, eu decidi fazer uma oração, para que eu tivesse sempre uma desculpa, quando eu me sentisse atraído ao pastorado. E vocês sabem como foi. Me tranquei no meu quarto e orei em secreto e disse: Senhor, se for a Tua vontade que um dia eu seja pastor, pregador do Teu Evangelho, então eu vou te pedir um sinal muito claro, para que eu não tenha dúvida. Eu vou pedir que o Senhor me chame pelo meu nome, mas me chame audivelmente. Eu quero ouvir a Tua voz, como Abraão ouviu, como Moisés ouviu. Não que eu seja melhor do que eles, mas é esse sinal que eu te peço. Se for a Tua vontade,
E orei dessa maneira, imaginando, isso nunca vai acontecer. Então toda vez que eu sentir isso, eu já sei que é coisa da minha carne, e eu posso continuar com os meus sonhos de jovem, né? E não ter essa ideia assustadora de pastorear. Pois não se passaram muitos dias, e quando eu estava entrando no metrô de Botafogo, eu ouvi a voz do Senhor, audível, clara, limpa, contundente, firme, e jovem também, não é voz de idoso, uma voz firme, masculina, forte, firme, dizendo apenas uma palavra, o meu nome. Foi um chamado, Alan. Apenas isso, uma única vez, exatamente como eu pedi. Exatamente como eu pedi. Eu me arrependo de não ter pedido, me chama 2 vezes, sim, ou 3, só para que eu ouvisse mais um pouco. Mas aquilo foi assustador. E vocês sabem qual foi a primeira coisa que eu fiz? Fugir. Tentar fugir de Deus. E na primeira oportunidade eu fui para outra cidade, assim como Jonas, eu fugi. Fui para São Paulo, minha terra natal. E assim que cheguei lá, consegui logo um emprego. E eu pensei comigo mesmo, tudo está indo muito bem. E disse para os irmãos da igreja onde eu tinha sido batizado, chegando lá eu vou procurar a igreja que tem lá do nosso ministério. Me deram o endereço, fui nada. Eu não queria mais saber de igreja, eu queria me esconder de Deus. Eu tive medo. E os primeiros 4, 5 meses pareciam ir muito bem, até que chegou o 6º mês, e eu me vi desempregado, e a minha rescisão não saía, e os meus amigos, era julho, e eles viajaram de férias. Os que moravam comigo, eu dividi um apartamento, uma kitnet, com 2 amigos, cujos nomes são bem sugestivos, Cefas e Paulo de Tarso. Os 2 amigos com os quais eu dividi o apartamento lá em São Paulo, Cefas e Paulo de Tarso. Coincidência? Talvez não. Mas não eram cristãos. E eu estava ali com eles, naquele apartamento, me esquecendo de Deus. Até que a fome apertou. E eu abri a geladeira e só tinha lá um pote de leite condensado, pela metade. Leite condensado com ameixa. Até hoje eu não posso nem mais sentir o cheiro de ameixa. Quer estragar um doce é jogar calda de ameixa por cima, eu não como. Porque me lembra que durante quase uma semana, o meu café da manhã, o meu almoço e a minha janta era doce de leite com ameixa. Porque eu não tinha mais o que comer. E na despensa, farinha láctea. Uma lata pela metade também. Imagine você comer doce de leite e farinha láctea todo dia. Até que finalmente eu tive uma ideia. Eu vou para a Praça da Sé. Eu sei que ao redor ali tem... Eu morava no Brás, é bem próximo. Eu sei que ao redor há livrarias e eu vou vender no sebo os livros que eu tenho aqui, livros em bom estado. Eu vou ter algum dinheiro para comer. E assim eu fiz. E aí eu descobri que livros que eu pensei que eu venderia, porque aqueles livros eram livros bons, de capa dura, livros que custavam R$50, e eu pensei que venderia por 25. O sebo comprou por 5, trazendo para os nossos dias. Mas foi o bastante para eu conseguir almoçar. E depois do almoço eu não tinha mais o que fazer. E fiquei perambulando pela Praça da Sé. E me deparei com um grupo de pessoas reunidas e eu imaginei, deve ter alguém ali fazendo um malabarismo, vou me aproximar para distrair, não tenho mais o que fazer. E era alguém pregando o evangelho em praça pública. E mal eu cheguei ali, o pregador parou, fez um silêncio e disse: eis que o Senhor me revela que há entre nós aqui um jovem a quem ele chamou pelo nome. Jovem, assim diz o Senhor para ti: duro é recalcitrares contra os meus aguilhões. Naquele mesmo instante,
eu me ajoelhei chorando, não me aguentei em pé. E foi quando então eu tive a certeza absoluta que é impossível nos escondermos de Deus. E de que quando Ele escolhe alguém, não tem jeito. Não tem jeito. Pare de tentar fugir. O Senhor tem chamado você para se envolver em algo. Envolva-se. Trabalhe. Estamos na reta final da igreja, justamente agora, quando mais precisamos de ajuda para puxar as redes nessa pesca maravilhosa. Você cruza os braços? Não faça isso. Irmãos, hoje eu escutei pela enésima vez uma história contada por um dos pastores que é um referencial para mim, o missionário, o pastor Josué Irion. E ele conta a seguinte história verídica. Isso é muito sério, escute com muita atenção, e com isso nós concluímos essa mensagem. Abra o seu coração, porque você vai ouvir agora, é uma história real. Pastor Josué Irion conta que houve uma moça em Buenos Aires, Argentina, a quem ele, o Senhor, chamou. Ela recebeu o chamado do Senhor quando tinha de 17 para 18 anos de idade, exatamente quando eu recebi também. E recebendo o chamado do Senhor, ela estava já namorando um rapaz, e estavam para se casar, e ela tomou a decisão de primeiramente se casar, para depois atender o chamado missionário, que ela tinha recebido claramente do Senhor. E então ela se casou, e logo engravidou. Então ela pensou, bom, eu sou muito jovem ainda, primeiro eu vou amamentar o meu filho, e assim, tão logo puder, eu vou me envolver na obra missionária. E as crianças crescem muito depressa. Aquele menino cresceu, e sempre as crianças vão crescendo, e ao contrário do que os pais imaginam, vão dando mais trabalho, ao invés de menos trabalho. De modo que ela então decidiu esperar que o seu filho concluísse os estudos, para que ela pudesse se envolver na obra missionária. E o filho concluiu os estudos, porém, se namorou de uma jovem e casou também. E logo a esposa, a nora daquela mulher, aquele filho dela casou com 18 anos, então ela já estava com 37 anos mais ou menos. A nora dela engravidou, e ela pensou assim, bom, eu tenho só 37 anos de idade, e o meu neto vai nascer. Eu vou esperar o meu neto nascer, porque minha nora vai precisar de mim, dos cuidados com o meu neto, e eu preciso ajudá-la. E com isso ela mais uma vez, pela terceira, quarta vez, adiou atender o chamado missionário que o Senhor tinha para aquela mulher. Pois muito bem, o tempo se passou, e quando ela tinha 65 anos de idade, ela já tinha até esquecido do chamado que Deus tinha para a vida dela. Eu espero que você não tenha se esquecido do teu chamado. 65 anos de idade, ela já nem lembrava mais. E ela estava sentada na sua casa em Buenos Aires, na Argentina. E um homem de Deus estava caminhando pela rua onde morava aquela mulher. E o Espírito Santo veio àquele homem e disse: atravesse para o outro lado da rua e aperte a campainha da casa que eu te mostrar. E para a pessoa que abrir a porta, você dirá isso, isso, isso. E assim aquele homem fez, atravessou a rua, foi até a casa que o Espírito Santo mostrou, tocou a campainha, e com passos lentos, aquela mulher se aproximou e abriu a porta. E quando ela abriu a porta, o homem de Deus sequer a cumprimentou, e abriu sua boca e entregou o recado do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, você era jovem quando eu te chamei para o ministério,
mas você se esqueceu de mim. Assim diz o Senhor: por causa disso, 200.000 argentinos foram para o inferno, por culpa tua, e tu darás conta de cada uma dessas almas perante mim naquele dia. No dia seguinte, aquela mulher amanheceu morta. O nosso Deus é amor, mas não se esqueçam que Ele também é um Deus que se ira todos os dias, que Ele não fica irado com você, que Ele não fica irado comigo, porque todas as vezes que eu negligenciei o meu chamado, todas as vezes que eu tentei tirar a mão do arado, tempestades terríveis se levantaram na minha vida. E pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que a tempestade que esteja acontecendo na vida de alguns aqui seja o modo como o Senhor está chamando você de uma forma mais contundente a buscá-lo e se lembrar que Ele tem um propósito na sua vida. Quero convidar você a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, a única coisa que posso dizer a Ti nessa oração, Senhor, é que o Teu Espírito Santo venha convencer cada um que ouviu esta mensagem do chamado do Senhor em sua vida. Pai, o Senhor está chamando cada um de nós para nos envolvermos naquilo que o Senhor mesmo quer que façamos. Nem todos foram chamados para ser missionários em outra nação ou em outro estado, cidade brasileira. Nem todos foram chamados para o pastorado, eu sei. Nem todos foram chamados para pregar a Tua palavra como acabou de ser pregada agora. Eu bem sei também, Senhor. Eu sei que nem todos foram chamados para ensinar a Tua palavra. Nem todos têm o dom do ensino, o dom da palavra, Pai. Mas eu sei, Pai, que para cada um de nós há um ministério, pelo menos um chamado, algo no qual o Senhor quer que estejamos envolvidos, Pai. Ó Pai querido, e a nossa carne não quer, a minha carne não quer, Pai, a minha carne eu reconheço não quer pastorear, a minha carne não quer fazer missões, a minha carne não quer mais sofrer, o meu ego, o meu eu não quer mais passar por ingratidões, sofrer com traições, com calúnias e difamações. Pai, nenhum de nós quer, Pai. Mas, Pai querido, eu rogo a Ti que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar de quão glorioso é sermos participantes das aflições de Cristo, Pai. Que tenhamos esse entendimento que os apóstolos tiveram, de tal modo que quando eles foram espancados, eles se alegraram por terem sofrido por amor do Senhor. Pai, que tenhamos esse entendimento para a Tua glória, Senhor.
Ó Senhor nosso Deus, que haja em nós, Pai querido, que haja em nós, Senhor, a resposta que o Senhor espera que venhamos dar-te. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então somente fala claramente conosco, Senhor, fala claramente com cada um aqui, Pai, e que venha arder no coração de cada um, Pai, pelo Teu Espírito Santo, segundo a Tua vontade, o ministério para o qual cada um tem sido chamado. Alguns têm sido chamados para o ministério infantil, e têm dito não. Outros para o evangelismo, e têm encontrado desculpas para não fazê-lo. Outros para a visitação, outros para o projeto Amor. Ó Deus, Pai querido, que não venhamos negligenciar o Teu chamado em nossas vidas, Pai. Pai Santo, e ao longo do dia o Senhor também nos chama para orarmos mais, e quantas vezes dizemos não ao Teu Espírito Santo, sentimos aquele desejo de orar, sabemos que temos que parar tudo e orar, mas resistimos o Teu chamado, incorrendo no risco de acendermos a Tua ira. Pai, o Senhor nos chama para meditar na Tua palavra. Iniciamos mais um ano de plano de leitura da Bíblia, e alguns já desistiram, Senhor. Ó Deus, que não venhamos desistir de Ti, Senhor, que nos lembremos que o Senhor Jesus, havendo nos amado, nos amou até o fim, e isso para a Tua glória, Pai. Assim oramos, Pai querido, e eu rogo a Ti, Senhor, envia homens do Senhor, escolhidos por Ti, para cada ministério onde houver a necessidade. Envia, Pai, alguém para cada congregação que precisa de um pastor, ou levanta desta congregação alguém a quem Tu mesmo tens escolhido, e que toda honra e toda glória seja somente para Ti. Amém.